Fala pessoal, alô torcida de Flamengo, alô torcida do Corinthians, lotaram o Maracanã, lotaram a Arena, mas hoje a gente vai começar a nossa live aqui, homenageando de maneira especial outro torcedor, o torcedor que olha, tá com um sorriso pra lá de largo acompanhando o seu time desde o ano passado, hein pessoal? Olha só. Alô, torcida tricolor, hein? É um arranjo especial, hein, João? É um arranjo diferente aqui para compartilhar a alegria da torcida gremista. É que o repertório gremista hoje em dia é diferente, demais, não é né? só aquele arrozinho com feijão, não. Não tá coisa simples, não. Uma maravilha o Grêmio, hein, João? O João, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente na nossa live. Foi uma maravilha o Grêmio. E você chegou a alertar sobre isso, hein? Vai falando aí. Um abraço a todos, boa semana para vocês que nos acompanham, né? Não precisa ser muito esperto para saber o que podia acontecer no jogo Grêmio e Santos, né? Apesar que o Santos está na Libertadores, está indo bem no seu grupo, mas o Grêmio está jogando demais. E o Santos tem aquele enorme buraco no meio-campo. Não adianta falar também que o Jair não soube escalar. Ele não tem que escalar. Não adianta, então era uma tragédia já anunciada, já na sexta-feira eu falava isso, não tinha, eu colocava o Grêmio como favorito e já dizia, o Santos que se cuide para não perder de muito. Peraí, vamos ouvir então, peraí, você falou isso mesmo? Falei. Então peraí, deixa eu voltar aqui no meu comando eletrônico, o nosso celular aqui, para dar uma pra gente isso aqui, pô. Peraí que a gente já confere que você falou mesmo isso aqui, hein? Até dar um grau aqui, ó. Bom, tem Grêmio e Santos, é o jogo das 7 da noite. Boa partida, né? Bom jogo lá na Arena. Bom jogo, só que o Santos tem que se cuidar, porque com o meio campo que o Santos tem, que não consegue segurar a bola, não consegue armar nada para o ataque, e do jeito que o Grêmio está jogando, se o Grêmio colocar o time titular, e deve colocar, porque não tem jogo na Libertadores na semana que vem, o Grêmio entra como favorito e o Santos que se cuide para não perder feio. E perdeu feio. É isso aí mesmo. A caçapa foi cantada, né? E não é que a gente está falando que o Grêmio vai jogar contra o Ceará, contra o América Mineiro, contra o Santos, que todo mundo colocou no início do campeonato como um time que poderia brigar por posições lá em cima. O Santos está com 3 pontos só, tem aquele jogo atrasado que vai ser jogado só em julho. A terceira rodada que termina só depois da Copa. O Santos está correndo um risco muito grande de ficar numa posição ruim, até próximo de zona de rebaixamento, na zona de rebaixamento, e isso é muito ruim para o segmento do Jair Ventura. Porque ele é um técnico que a gente sabe que trabalha direitinho, fez um belo trabalho no Botafogo, só que você tem que ter as peças para você poder fazer um time. O Santos tem um ataque que eu vejo que tem bons jogadores, mas não adianta, se a bola não chega no ataque, se tem uma ligação direta, o meio-campo do Santos é muito fraco, eu venho dizendo isso faz tempo. Aí o Santos estava querendo fazer negociação com o Zeca, ia contratar mais um atacante, tem que contratar jogador de meio-campo, não adianta. E também a gente não está cantando nenhuma pedra que ninguém saiba. Mas, claro que o goleiro é fundamental, a defesa é importante, o ataque faz gols, mas o meio-campo é o ponto nevrálgico do time. E o Santos não tem. O Santos fez um gol ontem sem querer. O Jean Mota chutou, a bola desviou no cano e enganou o goleiro. Senão nem isso fazia. É um meio-campo completamente apagado. Nem Jean Mota resolve, Cittadini não sabe se é segundo volante, se é meia. O Vec, quando entra, é um jogador muito lento. Tem o Alisson correndo de um lado para o outro, mas ele fica sozinho na marcação, não tem talento para tentar chegar no ataque. Então o Santos hoje em dia é isso. O Santos é daí para pior se não consertar o seu time nessa posição de meio campo. Olha, João, já compartilhei aqui a nossa live, que começa pelo Facebook do Terceiro Tempo. Logo mais à tarde ela vem editada lá na nossa página do YouTube, youtube.com/Terceiro Tempo TV, tá? Você acompanha todas as nossas lives lá e também material exclusivo que o Terceiro Tempo produz para você aqui através
da nossa equipe de redação. Hoje, inclusive, subiu uma entrevista nova do João Antônio lá com o Felício, né? Cristiano Felício, jogador do basquete, Chicago Bulls, da NBA. tá demais, Ele que começou com 17 anos, é natural de Pouso Alegre, Minas Gerais, é mineirinho. Só que ele é mineirinho, é diferente do Milton Neves. Ele fala pouco, fala baixinho, não é que nem o Milton, é diferente, apesar dos dois serem mineiros. E o Cristiano Felício falou aí, ele renovou o contrato por mais 4 anos com o Chicago Bulls, que tem 6 títulos da NBA da época do Michael Jordan. Depois disso o time caiu bastante, mas vai apostar em jogadores jovens, e um deles é o Cristiano Felício, está com 25 anos só, 2,6 metros, é uma esperança até para o basquete brasileiro nas próximas competições. Legal. Ô, João, a gente estava comentando aqui a respeito do jogo do Santos. É claro que assim, a castanhada foi grande, né? Acho que nem o mais otimista aí do torcedor santista esperava ser goleado, né? Ou mais pessimista no caso, esperava ser goleado desta maneira. Tanto que deu um bate-boca lá entre o Vanderlei e o Alisson, né? E aí, quando acontece isso, você tem que parar, pensar ali, tudo bem, foi coisa de jogo e tudo, né? Todo mundo de cabeça quente, mas isso é perigoso pro time, né? Numa dessa, acaba perdendo o jogador por um brigar com o outro, né? O que já aconteceu com o Palmeiras naquele ano de 2009, Obina, né? e Maurício Ramos. Quando o Palmeiras... Obina e Maurício Santos. Maurício Santos. Quando o Palmeiras perdeu aquele jogo Fluminense, começou a desandar no campeonato, e no jogo contra o Grêmio, os dois acabaram brigando ainda no primeiro tempo. Os dois foram expulsos no primeiro tempo, aí o Palmeiras perdeu o jogo, ganhou, acho que na penúltima rodada ainda, e chegou na última com chance, mas aí aquele lá foi engraçado, porque assim, eles brigaram na saída do primeiro tempo, e aí o que aconteceu? O Muricy sacou os dois no intervalo. Só que o árbitro tinha visto aquilo lá. Né? Aí ele mostrou o cartão vermelho para o Marcos e o Palmeiras não pôde proceder às alterações. Não pôde tirar os dois brigões, o Obina e o Maurício, e terminou o jogo com -2 ali. Perdeu também. Tava já é uma situação delicada. O Santos começou o ano bem, aí fez 2 belos jogos contra o Palmeiras, inclusive. Mas a gente já vem cantando essa bola há muito tempo. Acho que a defesa do Santos é boa, só que, primeiro, também não tem um elenco muito forte, não tem grandes peças de reposição, a não ser no ataque, onde sobram jogadores, mas é aí que está o problema. Não adianta você ter Eduardo Sacha, que é bom jogador, o Gabriel é bom jogador, eu não traria, mas é bom jogador, ninguém pode negar o talento dele. Pena que o Bruno Henrique ainda não voltou, mas é um jogador que tem talento. Esses garotos, aí, o Arthur Gomes, o Rodrigo tem um talento muito grande, só que a bola não chega, não adianta. Ontem, Jean Mota, Cittadini, entra o Copete no meio campo, que briga com a bola. Então não dá, o Santos tem que repensar, porque quando chega numa situação dessas, é daí para baixo. Aí entra em crise, tira o técnico que é bom, só não tem jogador para armar o time. Aí vai vir outro técnico no meio do campeonato. Então isso é coisa de time que não vai brigar lá em cima. Olha só, pessoal, bom, a gente está destacando aqui a goleada do Grêmio, né? 5-1 para cima da equipe do Santos. O Grêmio que está em quinto na classificação do Campeonato Brasileiro, perdeu aquela partida contra o Botafogo, usou basicamente os reservas, né, naquele jogo, e o Renato já avisou que quando precisava fazer isso aí mesmo, e todo mundo vai fazer em algum momento. De repente se comprovou que tem que ser feito mesmo. O Palmeiras fez na Libertadores. Quem pode rodar o elenco está rodando, porque os times que estão aí nas competições, os principais times do Brasil aí, do ponto de vista de favoritismo, vamos dizer assim, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, e o Palmeiras vai Cruzeiro, rodar a quarta de novo, tá com todo certeza. mundo em 3 competições, E o Palmeiras deve rodar quarta-feira também, porque pega o América Mineiro. Sim. Agora, olha, então assim, pergunta para você que já está participando aqui, nós vamos ler as primeiras mensagens dos nossos internautas para começar a rodar também os outros jogos. Mas qual é o melhor time do Brasil para você neste momento? É o Grêmio mesmo? Mande a sua opinião aqui para a gente. Se você acha que é outra equipe, mande a sua resposta, justifique. Vamos interagir aqui, ó. Gessival Martins, também sou palmeirense, mas ontem o Felipe Melo pipocou. Ué, o que fez o Felipe Melo? Tomou o 3º cartão amarelo, está fora do clássico. Não acho que não chega a ser O cartão amarelo para o Felipe Melo não é nenhuma novidade. Em quantas rodadas? 4? 4. Em 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, o cara está suspenso, ou seja, é duro, hein? Eliseu Costa, quero ver o jogo Grêmio e Palmeiras. Já está projetando um grande jogo aqui. Gil Ramos, e o meu São Paulo não vai mesmo, hein? Gil, difícil, hein? Márcio Oliveira, o Gabigol é lixo. Calma, Márcio. Santos também, ó, vou falar para você. A gente sempre frisou aqui, o João reiteradas vezes aqui tem falado que o elenco do Santos não é tudo isso também, não.
tem muito do trabalho do Jair aí, de saber até lidar com jogadores das categorias de base, que é outra característica do Santos também. O Milani Ronaldo, Diogo Schatzman, a Luziane Santos, Corinthians não jogou bem, mas mesmo assim te amo, meu Corinthians. O Márcio Oliveira, Santos, minha piada é você. Que é isso, Márcio? Pô, Wesley Carlos, o Santos perdeu para o atual campeão da Libertadores, um time muito bom. Perdeu, todo mundo pode perder para o Grêmio justamente por causa disso, né? Só que a goleada foi acachapante, né? O Corinthians tomou 5-1 em 2014 do Santos. Edilene Santos, o Charlitos Viana, Santos foi fisgado, ele diz aqui. E a Rosana Bepler Santiago, lá em Chapecó, está com a gente também. Hoje tem Chapecoense e Paraná, lá na Arena Indicondá, para encerrar a rodada. Se bem que depois do jogo de ontem do Grêmio, a rodada já foi encerrada, né? Pelo amor de Deus. Olha, vamos então falar dos outros jogos, começando por Ceará e Corinthians. Outro jogo que você cantou também, que não ia ser tranquilo para o Corinthians. Em função dos problemas, o Carille colocou uma equipe lá que não é assim tão habitual, né? Pelos problemas e pelo desgaste também. E acabou o Corinthians, olha, que teve o gol do Maicon também à noite, mas o gol do Wesley, para mim, até então, o gol mais bonito do campeonato. O golaço do Wesley, o primeiro gol do Ceará no campeonato, né, inclusive, né, não tinha feito nenhum até então. Só que a gente é muito complicado quando a gente fala, quando a gente analisa alguma partida antes dela, hoje em dia, devido a isso, esses jogadores poupados. Acho que se o Corinthians tivesse jogado com o time principal, apesar da dificuldade que eu entendo que ia ter, o Corinthians seria favorito. Porque uma coisa é jogar com o Rodriguinho, com o Jadson, e outra jogar sem esses jogadores. Porque eles são jogadores de talento. Eles é que fazem a diferença. E o Corinthians não teve esses jogadores. Das várias alterações que o Corinthians teve, não teve o Cleison, que estava machucado, não teve o Matheus Vital, não teve o Rodriguinho, não teve o Jadson, não teve o Fagner, que é um jogador que vai muito bem pela direita. Então, quer dizer, o Corinthians era um time totalmente descaracterizado. O resultado foi absolutamente normal. Nesse sentido, ele foi normal. Dentro do contexto, o resultado foi normal. Se o Corinthians tivesse empatado com o time titular em casa contra o Ceará, não seria. Mas nesse contexto foi sim. Só que o Ceará ainda está devendo também, fez seu golzinho, mas tem que melhorar muito para tentar fugir lá de baixo. Agora, João, o Corinthians reclama de algumas penalidades que não teriam sido marcadas pelo árbitro, né, o Sávio Pereira Sampaio. Eu não vi nenhum lance. Vi lances duvidosos, mas nada de... Você viu os lances do Pedrinho, pelo menos os dois lances do Pedrinho? O do Pedrinho, realmente o jogador pegou no pé do Pedrinho. Eu só acho que o árbitro estava com a visão um pouco encoberta, o próprio Pedrinho estava na frente dele, e a forma que o Pedrinho caiu, ele entendeu que foi uma simulação. Eu não acho. O jogador não ajuda. O jogador acabou caindo, foi pro chão, espalhafatoso. Sabe por quê? Porque no lance anterior, que o pessoal não foi imediatamente anterior, na realidade foi no primeiro tempo, que o Pedrinho também reclamou penalidade, aí acho que ele... naquele primeiro lance eu senti assim, a bola escapou do Pedrinho, e aí ele sentiu que o jogador estava ali atrás, ali ele já se jogou. Eu acho que dessa aí você já perde ponto com o árbitro, né? Aí fica mais difícil. Mas foi pênalti, mas você lembrou bem, foi pênalti, pegou no pé do jogador. O segundo lance do Pedrinho, o rapaz pisa no pé dele, de fato foi pênalti, mas aí teve esse negócio aí, seria assim uma atenuante. E tem uma outra reclamação que jogadores e torcedores fazem, que seria uma entrada no Jadson, né? Foi mais ou menos um atropelamento como o Roger Guedes fez naquele gol do Atlético Mineiro. Eu acho que sim, se você marcaria um, teria que marcar o outro também. Quando eu falei que o Corinthians ia ser o Rodriguinho, o Jadson... o Jadson entrou depois, entrou no lugar do Danilo. Mas mesmo assim não deu para mudar, né, o panorama. Não acho que o Jadson foi, o primeiro do Pedrinho não, o segundo do Pedrinho foi sim, mas como ele tinha se jogado no primeiro, talvez isso tenha enganado. E quem está reclamando muito em relação a isso é o Gabriel. O Gabriel deu uma entrevista dizendo que estão com medo de marcar pênaltis para o Corinthians devido a toda essa polêmica. Mas aí fica isso realmente na cabeça do árbitro. Isso aí, voltar atrás em 2 lances para o Corinthians. O cara é humano, ele fala assim, vou errar aqui para o Corinthians. Então o cara pensa 2 vezes. Não está certo. Não está certo, mas se o cara erra de novo para o Corinthians, aí eu vou falar de novo a arbitragem favoreceu o Corinthians. Então, não estou dizendo que está certo,
mas aqueles erros que o Corinthians acabou sendo beneficiado, isso pode estar pesando sim. Que é o seguinte também, no lance do pênalti do Pedrinho, o segundo lance, ali naquele momento também o árbitro não tinha ninguém para auxiliar ele. Se é do outro lado, pelo menos, ele tem um auxiliar correndo daquele lado e tem o Samambaia que fica daquele lado também. Aliás, não sei porquê, né? Se o auxiliar número 1, ele já fica pro lado direito do campo, pro lado do banco do Corinthians, ele corre ali do lado do banco do Corinthians. Por que o Samambaia também tem que ficar à esquerda do goleiro? Se ali já tem um auxiliar. Por que ele não fica ali do outro lado, então, pô? Pelo menos fica um de cada lado e do outro lado a mesma coisa. Agora, pô... Ele estaria mais perto do lance e de frente. Pelo menos estaria de frente, né? Se bem que eu nunca vi nenhum deles fazer... Porque o árbitro, teoricamente, o árbitro vai estar em todos os lados do campo. Ele vai correr para onde está o lance, certo? Então, se o lance é para o lado direito, ali na Arena Corinthians, ele tem auxiliar para ajudar. Se é do lado esquerdo, o outro auxiliar corre para outra banda, mas pelo menos você tem o Samambaia ali, o 5º, 6º, 28º árbitro, que ele fica ali atrás do gol para tentar auxiliar minimamente. Porque ele estava encoberto no lance. Então, mas aí não tinha ninguém. Quando houve o toque na bola, a bola ela seguiu para uma direção em que não deu a impressão que tenha sido o Pedrinho que tocou para receber a falta. Porque a bola não foi na direção de uma jogada de fundo do jogador do Corinthians. E aí o Pedrinho caiu, se ele tivesse de repente aquele lá na frente e se aquele resolvesse ajudar, aí poderia ter sido diferente. Né? Mas você tem razão de colocar um árbitro no lado esquerdo do goleiro quando já tem o auxiliar no mesmo lado. Mas você atende todas as áreas do campo aí. Quer fazer, faz direito, comissão de arbitragem. E do outro lado a mesma coisa, ele também fica do lado esquerdo, onde corre o auxiliar esquerdo. Então, Corinthians 1, Ceará 1. Olha só, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 3. Esse resultado é emblemático não só pelo desempenho do Palmeiras fora de casa, mas é a primeira derrota do Atlético Paranaense com o time titular, com o time do Fernando Diniz. Era a única equipe da Série A que não havia sido derrotada ainda na temporada. Perdeu um jogo na final do Campeonato Paranaense, o primeiro jogo da final contra o Curitiba, mas era aquele tal do Sub-23 lá que eles colocam para disputar o campeonato. Com o Fernando Diniz, acho que são 10, 11 jogos agora aí, foi a primeira derrota, né? Mas o Palmeiras, ele está se especializando em jogar fora de casa. É o time que tem o maior aproveitamento fora de casa entre os times da Série A, mais de 80%. Só perdeu um jogo fora de casa até aqui no ano, isso em todas as competições, juntando Brasileiro, Paulista, Libertadores. O que ele não joga tão bem assim em casa, deve ter sido pro Corinthians, né? Não estou recordando, mas deve ter sido pro Corinthians. Talvez o jogo do turno do Campeonato Paulista. Exatamente. O 2x0. O 2x0. O golaço do Rodriguinho. O Palmeiras entrou com o time titular com alterações. Pena que aconteceu isso com o Moisés, que é um baita jogador, um baita talento, e com 6 minutos sente uma contusão muscular. Tomara que não seja realmente muita coisa, tomara que ele se recupere logo, porque a gente torce pelo bom futebol, né? E o Moisés tinha jogado uma partida brilhante contra o Alianza. O Roger sacou o Lucas Lima, a gente já vem falando isso há muito tempo, que o Lucas Lima estava correndo risco, só que não deu certo, não deu tempo, porque o Moisés se machucou com 6 minutos. Mesmo assim, o Palmeiras foi cirúrgico, né? O Palmeiras trocou bola, o Palmeiras esperou os erros da equipe do Atlético, que eles acontecem quando tem um time que fica tocando demais a bola. O Palmeiras roubou a bola no primeiro gol, foi quando saiu o lance do Lucas Lima para o Dudu, o Dudu para o Kênio, o Kênio para o Bruno Henrique, e também roubou a bola no terceiro gol, que foi o contra-ataque que o Inês marcou o terceiro gol e que praticamente matou o jogo. O Palmeiras tomou o gol depois com o Pablo, né? Que reclamou o pênalti, também não achei. O tranco para mim foi legal que ele recebeu. O Palmeiras, não tem o que falar, o Palmeiras ele ainda procura, ele ainda tem que achar o seu ponto de equilíbrio quando joga em casa. Oscilar menos. Oscilar menos, assim. Mas fora de casa o Palmeiras, o Borja ficou no banco, mas aí também é o que a gente fala, tem peças para trocar. Não, mas aí o Borja ficou no banco porque ele virou reserva ou porque ele falou, não vou dar uma segurada aqui? Não acredito, eu acho que ele foi titular. Porque ontem, veja bem, a partir do primeiro gol, segundo tempo, por exemplo, era um jogo propício para o Borja. Pô, bola enfiada em profundidade, só para ele correr e bater cruzado, uma das especialidades dele. Mas aí ele já tinha trocado o Moisés. Sim, mas... Ele já tinha trocado o Felipe, que não vai jogar contra o Corinthians, colocando o Thiago Santos. Então, restava uma alteração, você tem que segurar até o final, para não perder mais nenhum jogador machucado e tudo. Então, aí depois ele acabou mudando o terceiro jogador, colocou o Johan, que
está merecendo chance de ganhar alguns minutos, tem uma minutagem maior de jogo. Está se transformando numa espécie de 12º jogador. Está ganhando preferência até, por exemplo, com relação à Guerra. O Guerra ontem, por exemplo, não entrou e estava no banco. Agora, já projetando, o Palmeiras deve ter time misto contra o América Mineiro. O jogo vai ser em Minas, quarta-feira pela Copa do Brasil, mas eu acho que o Palmeiras vai querer estar com uma força máxima contra o Corinthians. Porque esse jogo contra o América, mesmo com o time misto, o Palmeiras não vai correr risco de sofrer uma goleada. Ele está jogando bem fora de casa. E aí ele pode atuar com quem descansou. Aí volta o Borja. Cara. O Felipe Melo joga porque vai estar suspenso. O Guerra pode jogar porque não vem jogando. O Johan vai jogar porque é reserva no time. Poupa o Edu Dracena, coloca um dos garotos na zaga também. Então não vai mudar muita coisa. O Palmeiras troca um ou outro lateral, ou até os dois. O time basicamente que jogou contra a Aliança. Porque na Copa do Brasil o Palmeiras vai ter o jogo de volta em casa. O América Mineiro é um time fraco, provou isso no sábado quando levou de 4-1 do Vasco da Gama, que também está capengando aí, né? Então vai ter time misto e o Felipe Melo deu uma de Ramiro, né? O Felipe Melo lá do Palmeiras e o Ramiro do Grêmio. A gente já falou do Grêmio, né? Mas também é outro, né? 5-1, final de jogo, dá uma pancada no jogador do Santos, leva cartão amarelo e não pega o Inter no Grenal, né? Também é que o torcedor está tão feliz do Grêmio que isso aí passou. Tudo bem, tá tranquilo, né? Olha só, um abraço para o Irã Oliveira, ele diz que o São Paulo ainda vai dar trabalho esse ano, anotem aí, ele é de Santa Bárbara do Oeste, diz que gosta muito do nosso programa, viu? Abraço, parabéns pelo trabalho, e diz aqui, o Tricolor também está invicto, está invicto no campeonato, né? Mas eu quis dizer o Atlético Paranaense, quando eu falei do Atlético Paranaense, era na temporada, né? O time do Fernando Diniz, com o Fernando Diniz, que já havia disputado Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, com o Fernando Diniz o time não havia sido derrotado ainda, entendeu? Um abraço também para o Eliésio Costa, ele manda um avante palestra aqui. O Sérgio Lopes Lanzac diz o seguinte: vai ter árbitro de vídeo domingo em Itaquera? Óbvio que não, né? Não pode. Quem vai apitar? Se for na bola, o Palmeiras vai destruir o time que é favorecido há muitos anos. Calma, Sérgio, deixa sair a arbitragem. Clássica e vice-versa. A gente informa aí durante a semana. Bem, no sábado, aproveitar para falar do jogo do São Paulo. São Paulo empatou com o Atlético Mineiro por 2-2. Agora, saiu na frente no marcador, tomou a virada com gols, olha, do Roger Guedes e do Ricardo Oliveira. E aí depois na sequência com o Cueva, que não foi escalado como titular, não sei o que o Aguirre pensou para não colocar o Cueva como titular, com o Cueva dando uma cavadinha ali para o Diego Souza acabou empatando o jogo, só que o São Paulo continua oscilando. Lembrou o nosso querido Irã aqui que o São Paulo está invicto, mas continua oscilando. Continua oscilando, perdeu um ponto em casa, eu dizia que o São Paulo ia começar a mostrar nesse jogo onde o São Paulo pode ir, e não vi muita coisa não. Não acho que é um time que vá, esse ano, ficar como o do ano passado, ameaçado de rebaixamento, mas vai ficar no meio é time para ficar no meio da tabela. Aquele time que vai ganhar um jogo contra o time menor em casa, uma boa atuação contra o time menor, pode ganhar um jogo fora ou outro. Quando pegar um time grande em casa, vai ter dificuldades como teve contra o Atlético. E empatou o jogo, você lembrou bem, o toque do Cueva, mas o gol foi dado pelo Patrick, né? Porque o jogador não pode tentar sair driblando 3 na frente da sua grande área. Ele perdeu a bola, houve o toque para o Cueva, e aí o Cueva, que é muito habilidoso, colocou o Diego Souza na cara do gol e marcou. O Diego Souza já falou que conversou com a Aguirre, gostou da conversa, vai tentar se doar um pouco mais, e é um jogador experiente, né? Então o São Paulo precisa disso, de um Cueva, de um Diego Souza, o Nenê, Valdívia, o Everton fez um belo gol, o primeiro dele com a camisa do São Paulo. Então eu não vejo o São Paulo brigando lá em cima, mas eu não vejo o São Paulo dando tantos sustos na torcida como no ano passado. João, vamos passar rapidamente pelos outros resultados aqui, porque já estamos avançando na hora, olha só, meu, tá louco. Destaque também para o Flamengo, né, 2-0 sobre o Inter, e aí a gente tem que falar o seguinte: o quão precipitada foi aquela pressão toda, aquela baderneira toda para cima dos jogadores do Flamengo, querendo agredir e tal. E é capaz, assim, desses malucos, desses retardados, acharem que aquilo é que deu solução para o Flamengo. Ah, sim. Né? Do jeito que são xaropes, né? Foi precipitado, né, João? O Flamengo jogou bem. O primeiro tempo do Flamengo foi bom, só que não conseguia finalizar. O Flamengo também tem aquele problema de bola na área, bola dentro da área.
Mas a gente sabe que um time como o Flamengo, com o Everton Ribeiro, que não tinha ainda mostrado tudo, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, é um time, Diego, que não jogou ontem, é um time que tem muito talento. Eu vejo o Flamengo com um problema de marcação. O segundo volante, teoricamente, é o Paquetá, que eu gosto muito mais dele atacando, apoiando, do que sendo um segundo volante. Então eu vejo isso. Eu acho que o Flamengo, quando pegar adversários mais fortes, o torcedor do Flamengo vai sofrer. Pode ganhar o jogo, mas é aquele típico time que de repente vai ganhar de 3-2, vai perder de 4-3. Eu vejo um Flamengo muito aberto, muito aberto. Não que eu não goste, eu acho legal, eu gosto de gol, eu gosto de futebol bem jogado, mas o que a gente comenta, a gente analisa o que tem para analisar. E eu acho que o Flamengo é um time muito aberto, o Inter ontem teve até oportunidades, mesmo o Flamengo melhor no primeiro tempo, o Inter teve 2 chances de fazer 1-0, e o Inter é aquela história, o Inter para mim é que nem o São Paulo, vai ficar lá pelo meio, o Flamengo briga lá em cima. Eu não sei não, viu? Bom, os outros jogos, Cruzeiro 1, Botafogo 0, o jogo foi lá em Belo Horizonte, Vitória 1, Fluminense 2, de virada, o Flusão venceu, Sport 2, Bahia 0, aí no sábado, Vasco da Gama 4, América Mineiro 1. Entre esses jogos aí, alguma a se destacar aí, de repente, primeira vitória do Cruzeiro, né? O Cruzeiro ele começou mal, mas a gente está com 4 rodadas só. O Cruzeiro é um time que o Cruzeiro tem equipe, tem elenco para subir. O Dedé fez um gol legal, ele que sofreu tanto com contusões, né? Vai brigar lá em cima o Cruzeiro, eu vejo isso. O Vitória perdeu em casa e contra o adversário que também está naquela... Também não está... O Fluminense. O Fluminense tem um Abelão, que é um técnico excepcional, né? E eu gosto muito desse Pedro. De novo ele fez a jogada, tá certo que o jogador do Fluminense que chutou no primeiro gol, a bola desviou no zagueiro, acabou enganando o goleiro, mas é aquele típico centroavante. Ele não é técnico, não é nada, mas ele é grandalhão, faz gol de cabeça, a bola vem, ele domina, põe atrás, é o pivô. Eu gosto desse garoto, é um jogador que eu vejo com futuro, né? A diretoria do Corinthians também gosta. Eu vejo ele com futuro, é um jogador interessante. O Sport ganhou do Bahia, o destaque do jogo foi o Guto Ferreira, né? Que não cumprimentou. Hoje o futebol está com um jeito de mimimi também, continua, né? Claudinei ficou bravo porque ele passou, cumprimentou o Guto saiu voando depois da derrota. O Guto depois falou, nem tinha visto que era ele, eu perdi o jogo, desculpa, eu peço desculpas. Mas esse negócio também, não precisa fazer tanto carnaval, não cumprimentou, deixa ele embora. Até porque o Claudinei ganhou o jogo. Se fosse ao contrário, tá? Escola Carilli de cumprimentos. Olha aqui, o Lauro Tiba, mesmo que tenha árbitro de vídeo, será um problema, porque eles vão colocar um árbitro corintiano. Palmeiras é um time que ganha título na raça. O César Lemos diz o seguinte, cara, de nada vai adiantar árbitro de vídeo quando for lance a favor do Corinthians. Quando for lance a favor do Corinthians, será consultado. Quando for contra eles, darão um jeitinho, vai acabar a energia, etc, etc. Vocês têm medo de falar do Corinthians? Ué? Estamos falando faz tempo. Medo de falar do Corinthians é bom, né? Hoje, Chapecoense e Paraná Clube complementam a rodada, 8 da noite. Os 2 times que estão lá embaixo, né? Aliás, Chapecoense na realidade é o seguinte, é que assim, percentualmente não, né? Mas a Chape se vencer hoje, o Santos entra na zona do rebaixamento. Tudo bem que são só 4 rodadas, a gente já está com isso, o Santos tem um jogo a menos, mas no caso de vitória da Chape, o jogo é na Arena Condá e o Paraná tem 0% de aproveitamento no campeonato, ou seja, não fez nada até aqui, só veio participar. A Chape é favorita. A Chape pode colocar o Santos na zona do rebaixamento. E já pressiona, né? Já pressiona, não adianta. Não adianta você falar que tem um jogo começa aquela falação, isso não é bom pro clube, não. Manda um abraço pro Jorge do Forró, nosso amigo lá de Itabirito, Minas Gerais, está sempre com a gente aí, valeu. E a Clarice Monteiro diz que é Mingo. E o Jorge lá de novo mandando um abraço pra gente. Flamengo 10, Palmeiras 8, Corinthians e Vasco 7, são os 4 primeiros colocados. Olha, o detalhe, o Vasco tem um jogo a menos, porque o jogo do Vasco é justamente a partida contra o Santos, entendeu? Então é muito legal isso aí. Na zona do rebaixamento, Chape, Ceará com 2 pontos ganhos, Vitória com 1 e o Paraná Clube. Mas o Vasco é cavalinho no Paraguai. O Vasco é cavalinho no Paraguai. O Vasco está certo. Tem que aproveitar, caiu fora na Libertadores, tem que aproveitar, fazer uma pontuação boa agora, porque aqueles que começam bem e tal, no meio do campeonato já vai estar lá por baixo. Olha só, o Vitória, situação preocupante, está 3 derrotas seguidas aí no campeonato. Tem o Corinthians pela Copa do Brasil no meio de semana, não sei não, viu? Se falar a verdade, não sei nem se chega até lá o técnico.
Na Série B, só destacar os resultados, aí você disse se tem algum destaque entre os jogos, né? No sábado, Avaí 1, São Bento 1, Goiás 1, Vila Nova 3, o Vila é líder em 100% e o Hélio dos Anjos foi dispensado lá no Goiás. Guarani 2, Ponte Preta 3. Na sexta-feira, Sampaio Correia 1, Paysandu 1, CRB 3, Atlético Goianiense 1, Oeste 1, Coritiba também 1, João Antônio. O Vila Nova ganhou, chegou a 12 pontos, o único que ganhou as 4 partidas, né? 2 jogos em casa e 2 fora, mas teoricamente esse jogo não chegou a ser tão fora assim, porque foi o clássico em Goiás, com briga, com tiro. E no jogo da Ponte Preta não tivemos briga no estádio, mas à tarde tivemos um assassinato de um torcedor da Ponte Preta, independe se ele fez alguma brincadeira em rede social ou coisa que o valha, mas ninguém tira a vida do ser humano assim à toa, né? Então, dos 10 jogos, 2 deles tiveram problemas com brigas e 2 clássicos regionais, quer dizer, a gente fica preocupado com isso, mas é normal, né? A rivalidade é muito grande, só que o Vila Nova está se aproveitando bem, porque ao contrário da Série A, quando a gente sabe que tem alguns times que quando a coisa começa a pegar, né, começa a pegar no preço, esses times vão estar lá em cima, que eu já falei do Cruzeiro, Flamengo já está, Palmeiras já está, só que na Série A existe um equilíbrio muito grande, no alto por esses times, então ninguém chega a abrir tanta diferença. Corinthians ano passado foi fora da curva, fora da curva. Agora na Série B existe um equilíbrio, o equilíbrio já é mais por baixo. Então quem começa a abrir uma boa vantagem já é um grande passo para subir. Claro, muito cedo ainda também, poucas rodadas, 4 rodadas, mas o que o Vila Nova está fazendo direitinho o seu papel de tanto fora como em casa. Olha, o Eliésio Costa, Paysandu, o maior da Amazônia, abraço para todos aí, valeu Eliésio. Fábio Leite, manda um abraço para mim, pô. Sinta-se abraçado aí, Fabio. Ó, o Vila Nova lidera com 12, Fortaleza e Paysandu tem 10, o CSA tem 9. O time de Alagoas lá, o CSA tem 9, o outro time de Alagoas, o CRB tem 3, está na zona do rebaixamento. Olha aí o oposto aí. Entre os paulistas, o melhor é a Ponte Preta, que está em 8º, com apenas 6 pontos ganhos. O São Bento ainda não perdeu na competição, mas tem 6 também, é o 10º. O Oeste, uma vitória e 3 empates. O Oeste é o 13º, com 5 pontos ganhos. E o Guarani é o 16º, primeiro acima da zona do rebaixamento, com apenas 3 pontos ganhos. Esta semana, só para dizer que será assunto aqui na nossa live ao longo da semana, nós temos Sul-Americana com brasileiros em ação, né? O Atlético Mineiro na terça, aí o São Paulo e o Botafogo na quarta, o Atlético Paranaense e o Fluminense na quinta-feira. Tem também Copa do Brasil, o João Antônio já destacou que tem América Mineiro e Palmeiras, mas também tem Grêmio e Goiás, jogo da volta. Tem Bahia e Vasco da Gama. Já preciso ver isso aqui, confirmar, porque na minha lista tem o Bahia jogando na terça na Sul-Americana e na quarta na Copa do Brasil. Isso aqui tá estranho, deve ter alguma mudança aí. Na quinta-feira também tem Copa do Brasil para Corinthians e Vitória, jogo da volta. Para Flamengo e Ponte Preta também jogo da volta. E para Santos e Luverdense, partida de ida, né? Não é o João Antônio? E é um jogo importante para o Santos, né? Porque um tropeço em casa, aí não sei não, viu? Eu sou contra sair de técnico, não acho que ele é o culpado, muito pelo contrário, acho isso, mas a gente tem que comentar o que a gente vê. Então o futebol é assim, se o Jair não ganhar da Luverdense, eu acho que depois dessa goleada de ontem, briga no elenco, a situação dele vai ficar complicada. E nos destaques olímpicos, João Antônio, enquanto eu tento acertar aqui. O principal destaque de ontem foi realmente a final da Superliga, né? Jogão no Mineirinho, Cruzeiro e SESI. O Cruzeiro ganhou no Ibirapuera 3-2. Ontem ganhou de novo por 3-2. Quer dizer, dos 11 sets possíveis que a gente ia ter, porque se o SESI ganhasse, teríamos Super 7, né? Tivemos 10, os 2 jogos foram no 3-2. E o Cruzeiro ganhou 22-20, 4 horas e meia de jogo, né? Quer dizer, não, foi 3 horas de jogo. Eu saí de manhã, fui passear, voltei para frente e falei, pô, mas tem o fone. Cheguei lá, os caras estavam jogando ainda. Então, o Cruzeiro Leal, grande atuação, né? Marcou 24 pontos, ele se despediu do Cruzeiro e do vôlei brasileiro, ele vai jogar no Civitanova, da Itália. Mas já disse que até logo, ele quer voltar ao Brasil, até porque ele se naturalizou brasileiro e ele está cumprindo aquele estágio, né? Não é bem estágio, é outro nome. Tem um período, né? Carência. Essa carência dele vai até 30 de abril de 2019. A partir daí ele já pode ser convocado.
E o Renan já acenou com a possibilidade da convocação dele, agora saber se ele jogando na Itália, não aqui, se a pressão popular pela convocação do Leão vai existir ou não. No basquetebol, o Mogi no sábado fez 2-0 no Flamengo, jogando no Rio de Janeiro, na Arena 1, grande atuação no Mogi, que ganhou por 88-74. O Mogi tem aí Tyrone, tem Chanel, tem vários jogadores de grande nível, né? E no sábado o Paulistano perdeu para o Bauru 59-70, série empatada. O Paulistano tinha ganho no panela de pressão e o Bauru veio aqui e ganhou aqui em São Paulo. Essa semana nós teremos a sequência, né, com os terceiros jogos do Paulistano contra o Bauru de novo em São Paulo e do Flamengo com o Mogi de novo lá no Rio de Janeiro. O Mogi pode fechar a série se ganhar o terceiro jogo. E uma última notícia de esportes olímpicos, legal também, não deu pódio, mas quase, né? A Érica Senna ficou em 4º lugar no Mundial de Marchas Atléticas. O Brasil que teve o Caio Bonfim fazendo grandes resultados, ele foi 4º, inclusive, na Olimpíada, né? A Érica acho que foi 7ª na Olimpíada, e ela agora foi 4ª colocada no Mundial de Marcha Atlética. O Brasil crescendo muito nessa modalidade. A medalha de ouro ficou com a mexicana Maria Guadalupe Jiménez, que foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Grande Guadalupe, hein? Ó, só para retificar aqui a informação, o jogo do Bahia na Sul-Americana será somente no dia 23 de maio. Esta semana joga pela Copa do Brasil, que seria inviável, obviamente, né? Inicialmente estava marcado para essa semana, mas aí houve esse reagendamento, foi para o dia 23 de maio. Não é impossível, né? Porque o São Paulo jogou 2 jogos num dia já uma vez, o Grêmio também. A gente não pode dar essas brechas não, porque senão os caras fazem os caras jogar mesmo, em menos de 24 horas. Né? Abraço para Capão Redondo, Coab Adventista, para o Sérgio Lopes Lanzac, que disse que nós somos corintianos, viu, João? Valeu, para mim tá tranquilo, não tem problema, apesar de não ser. E o Eliésio manda parabéns ao Mogi, eu falando do basquete também, o pessoal participando conosco aqui. Muito obrigado a todos pela audiência desta segunda-feira. Nesta terça tem mais, falando já de Sul-Americana com os brasileiros em ação aqui na nossa live do terceiro tempo. Boa semana para você, se cuidem, fica bem. Boa semana para todos, hein?